essa honra de estar aqui hoje com a gente. Meu Deus! Nath, primeiro de tudo, muito obrigada, cara. Eu acompanho você aí há um tempo, né? Eu tenho a companhia com as meninas, que é a Companhia de Quatro. Boa noite, Natália Balbino, primeiramente. Boa noite, Lorena. Muito obrigada pelo convite. Imagina, cara. E aí, eu tenho uma companhia de quatro, como vocês sabem, vocês me acompanham aí, vocês aí também, seguidores da Nath. Um beijo, boa noite, bem-vindos. E as meninas trabalharam juntas numa peça chamada Bonde, foi aí que eu comecei a conhecer o trabalho da Natália. E agora, durante a quarentena, a gente teve o prazer de trabalhar junto, então eu tô muito feliz com esse convite. E foi muito legal te ter aqui, trabalhar com você também a longo, né? Longe, dessa forma longínqua, que foi muito doido esse trabalho durante a quarentena. Totalmente nova, nos conhecemos. Pois é. Pois é, louco, né? Mas importante. Cara, doido como vocês foram pioneiras, né? Assim, num certo sentido. Vocês começaram com isso lá no início da quarentena e depois a galera veio meio correndo atrás, assim. Muito legal. Cara, é muito doido esse nosso lugar de artista, né? Que às vezes a gente levanta umas bolas, a gente vai, tipo, tentar falar umas coisas e a gente acha que a gente está começando o movimento, ou às vezes a gente nem sabe que a gente está começando o movimento e a gente está. E eu acho muito importante, assim, nós como artistas, o jeito que a gente se posiciona, assim. Para quem não sabe, gente, eu e a Nath, a gente fez agora o Zodíaca de Bolso, que são uma sequência de vídeos de signos super legais durante a quarentena. A gente fez no Histeria com a Companhia de Quatro, que é a companhia da qual eu faço parte. E a gente convidou 3 atrizes maravilhosas, né? Que é a Priscila Maria, a Sol Miranda e a Natália Balbino. E a gente ficou muito, muito, muito feliz. Ixi, será que a minha internet tá ruim? Ai! Gente, me ajuda aí, me digam se a minha internet tá ruim, como é que tá aí pra vocês a transmissão? Caiu? Tá tudo bem? Não sei, pode ser eu. Nossa, eu fiquei muito feliz e foram vídeos, gente, que a gente acabou roteirizando, a companhia roteirizou, né? E a gente convidou essas 3 atrizes incríveis para participar com a gente, e a Nath é uma delas. E foi muito interessante porque cada atriz foi meio diretora, né? Foi meio figurinista, fez a arte. Então, cada uma foi fazendo ali, né, a feitura dos seus vídeos. E a Nath sempre me chamou, assim, as 3 me chamam a atenção sempre, mas a Nath tem essa coisa, assim, né? E eu acho que nós artistas, o que eu estava tentando dizer era como a gente se coloca em coisas pequenas. Um dos primeiros vídeos que a Nath fez, se vocês forem acompanhar aí no Zodíaca, vejam no perfil da Nath, no Cia de Quatro, no Histeria, tem vários livros muito legais, assim, falando sobre isso, né? Sobre muito do racismo que todo mundo está em voga agora falando sobre, e a Nath colocou atrás. Não tinha, assim, ela tinha que falar sobre coisas que ela estava fazendo, mas ninguém pediu para ela colocar aquilo ali. E são formas da gente ir se colocando na nossa arte, né? E eu acho que nós somos artistas para isso, né? Tipo, eu acho que a gente... eu acho que existem várias formas de se colocar e todas elas são válidas. Tem também os momentos de se colocar. Tem momento que você precisa ser mais panfletário e tem momento que você pode colocar sutilmente a sua marca, o seu discurso. Então, eu tenho buscado esses meios. E, logicamente, também, às vezes, assim, nem precisa forçar. Porque, por exemplo, a minha biblioteca é bem negra. A biblioteca que eu tenho em casa é bem negra. Então, os livros que estariam ali, logicamente, que seriam esses de autores negros. Mas é isso, acho que a gente buscando formas sutis, às vezes, de se inserir, de colocar e de nos colocar no mundo, né? Uhum. Cara, e assim, indo direto ao ponto, é muito difícil ser artista no Brasil, né? É muito difícil ser atriz no mundo, porque nós mulheres vivemos num reino aí de padrão de beleza muito difícil, muito equivocado, e a gente tem que se enquadrar nesses padrões, mas é ainda mais difícil ser uma atriz... Tá aí? Ser uma atriz negra que está tentando se colocar e, ao mesmo tempo, ter esse termo, né? Atriz negra. Uhum. Como é que é isso? O que você acha disso? Cara, é muito doido, porque, assim, quando eu comecei lá
enfim, há muitos anos atrás. Mas fala um pouco de você pra gente, Nath, se você quiser, acho melhor. Introduz aí, fala um pouco de você. Cuidar de posicionar o celular, que eu tô achando que a luz tá meio escura. Tá escuro? Tá um pouquinho escuro. Eu acho que talvez se virar pro outro lado, talvez melhore um pouco, não? Tô achando melhor, mas eu não tô conseguindo. Aí... Melhorou, né? É. Então, eu sou atriz, agora roteirista também. E comecei há um tempo, Ah lá. Ai, caceta, dificuldade, gente. Tô aprendendo a fazer lives. Não, mas é isso, tá? Vai arrasar. Vai. Comecei há um tempo atrás, comecei no teatro, a minha formação é toda no teatro. E depois eu fui para a universidade, me formei na PUC, em artes cênicas, então a minha formação é bem teatral. E quando eu comecei a me inserir no meio, né, no meio artístico, era engraçado como eu era muito indicada, marcada em vários posts no Facebook. Procura essa atriz negra, procura essa atriz negra. E eu tava sempre lá, a galera sempre lembrando do meu nome, que bom. Mas nunca era indicada, era marcada em nada que procurasse atriz. Atriz, não. Atriz negra sempre marcada. E eu fui começando a perceber isso. E também, assim, lógico que eu sempre fui muito... Eu sempre levantei muito essa bandeira, a bandeira antirracista e tal. Então, eu acabava sendo associada a essa bandeira. Então, eu comecei a ser chamada também para falar muito sobre isso, alguns trabalhos, para tapar muito buraco, para ser muita cota em alguns trabalhos, que as pessoas queriam falar sobre isso. E aí, eu era muito chamada para esse tipo de coisa. E até que a gente vai amadurecendo, vai ocupando outros espaços e eu fui querendo ampliar os meus acessos, né? E ser reconhecida enquanto atriz. E diversificar os meus trabalhos e fazer outras coisas que não estivessem relacionadas só a esse tema. E aí, agora mais recentemente no audiovisual, isso tem acontecido mais para mim, assim. Acho que as pessoas estão se abrindo mais, estão saindo das suas bolhas. E eu estou fazendo trabalhos mais diversos, estou sendo menos cota, estou encontrando mais amigos nos lugares, estou encontrando mais pessoas negras nos lugares. Então, eu enxergo, eu vejo que as coisas estão andando muito devagar, mas estão caminhando, assim, tem muita gente atenta. E também, às vezes, o que é muito necessário também é a gente estar à frente dos trabalhos, né? Não só dependendo de um trabalho de uma pessoa branca no comando, mas a gente criando as nossas próprias narrativas, as nossas próprias peças, os nossos próprios peças audiovisuais e etc. E estando no comando mesmo. É lógico que aí é mais difícil ainda, mas sempre nessa caminhada. Eu acho assim, é muito lindo ver o seu processo, assim, a sua trajetória, assim, gente. A Natália Balbino tá aqui com a gente hoje, atriz incrível, roteirista, tá agora com um projeto novo na Globo. E a gente tá aqui falando sobre o que é ser artista no Brasil, né? Com as nossas similaridades e com as nossas diferenças. Eu acho que um pouco do que você falou, assim, é muito doido esse lugar que o audiovisual em si coloca, assim, porque essa coisa do ator negro, atriz negra, né? Tipo, cara, é isso que você falou, atriz. Quando é que você vai ser chamada, né? Isso, que bom que isso foi mudando, que bom que você está vendo uma pequena mudança nisso, de chamar para ser a médica, chamar para ser a advogada, a protagonista, a Sofia, a Ana, aquela, sabe? E você ser chamada por você, pelo seu talento, pela sua formação. E eu vejo também um Instagram muito autoral, né? Também tem isso. Seu Instagram tem muito, né, coisas que você quer falar, tem cenas, tem desenvolvimento, tem você ali como artista se colocando. E isso é muito legal. E eu acho que com a vinda da tecnologia também vieram essas formas de você abranger, né? A gente vê aí pessoas tomando frente e tendo visibilidade, cara, o canal do Yuri Marçal, sabe? Tipo, é hilário, é tipo maravilhoso. E é isso, assim, é um cara que tá tomando conta da internet e do audiovisual, né? Agora pegando vários papéis em várias séries. Então, cara, eu acho muito, muito, muito importante. Eu fico muito feliz que você veja mudança. Eu também vejo mudança, mas o meu lugar é isso, mulher branca privilegiada ao extremo, porque eu vim de uma família de artistas
Então facilita ainda mais a minha entrada no meio, né? E, e é isso, assim, e é muito louco, Nath, assim, eu não sei se você tem essa sensação, mas que ao longo do tempo você também vai querendo se colocar na carreira. E você como atriz, artista, guerreira, foda, é muito difícil você chegar num momento que você começa a decidir quais são os projetos que você vai fazer. Exato. Então, assim, e nós, atrizes, artistas, a gente sabe que chega um momento na nossa carreira que isso é o que dita o norte. Exato. É o que você faz e o que você não faz, né? O que você acha sobre isso? Exato, assim. Então, eu como sou uma pessoa ainda no meio teatral, assim, eu posso dizer que eu tenho um certo conhecimento, mas no audiovisual eu sou ninguém ainda. Então, assim, às vezes é muito complicado você negar trabalho, porque, né, você está no nível da carreira que às vezes você ainda não tem muito esse privilégio, vamos dizer assim, essa autonomia, né? Então, é muito delicado. Só que, assim, eu, particularmente, como você estava falando aí das redes sociais, eu sempre usei muitas minhas redes sociais como a minha plataforma, como o meu cartão de visita, como o meu outdoor, etc. E ali eu coloco tanto o meu trabalho como o meu discurso, o que eu acredito da vida, o que eu quero para mim e tal. Então, e quando eu faço isso, eu tô assumindo um compromisso de não ser, de ser coerente com o meu discurso, sabe? Então, perfeito. Então não adianta esse discurso estar ali e eu aparecer num trabalho racista ou num trabalho que vá contra o discurso que eu tô colocando ali. Porque é isso que você tá dizendo, eu já tô construindo ali uma trajetória. Então eu preciso ser coerente com essa trajetória. Então eu já cheguei já tive que negar alguns trabalhos, já tive que tentar interferir de alguma forma para fazer um trabalho, para que porque também são várias formas de você interferir. Às vezes você nega, mas às vezes o fato de você negar, outra pessoa vai chegar ali, vai fazer e aquele trabalho vai acontecer daquela forma escrota. Então, às vezes também, é claro que respeitando os nossos limites, respeitando a nossa saúde mental, às vezes também é o caso de estar ali só para contrapor aquele discurso. Eu também já passei por isso. Um trabalho que eu fui convidada para fazer sobre mulheres, sobre violência doméstica, e que só tinham mulheres brancas e que eu estava ali, logicamente, para tapar um buraco da cota. E a minha personagem era escrita completamente equivocada, a autora era branca. E eu falei assim, cara, isso é totalmente incoerente com o meu discurso. O que eu vou fazer? Se eu não estiver aqui, outra pessoa vai chegar e vai fazer. Então eu vou fazer e eu vou transformar esse negócio. Então eu optei por estar ali e transformei real. Eu comprei uma briga legal, assim, de verdade naquele trabalho. O legal, assim, é até um tema que a gente combinou de falar, assim, o papel do branco, né? As atrizes brancas que estavam naquele elenco total compraram a briga comigo. Então foi uma coisa que me ajudou. Mas é Que é isso. o mínimo que elas poderiam fazer, né? Isso é muito importante ressaltar, assim. Qualquer movimento que qualquer branco esteja fazendo agora de aliado, né, com essa luta, com essa bandeira, é o mínimo. Não é um branco salvador, não é um branco... Ai, que branca legal ela! Não é esse lugar. Então, isso é muito doido, assim, porque se você não tá levantando a bandeira, se você não tá de aliado, quem tá errado é você, né? Isso tá totalmente errado, é esse o lugar. De saber o seu lugar, de não tomar o protagonismo, né? Elas compraram a briga comigo, de me dar o suporte para eu estar ali bancando aquele discurso, mas o protagonismo da luta é meu ali. Nessa ocasião, no último dia da peça, eu tomei a palavra e fiz um discurso. Então, ali, o momento, o protagonismo daquela luta é meu, não é delas, mas é importantíssimo que elas estejam comigo. Senão, eu vou ser uma voz sozinha, sabe? Aí não tem como. Cara, e é muito difícil, falando sobre essa questão de ser artista, a gente se colocar, né? Porque você tá ali ganhando para estar ali, o projeto não necessariamente é seu,
Uhum. Assim como você falou, é um lugar que você está sendo contratada para fazer e ao mesmo tempo fica uma linha muito tênue de será que eu vou querer, será que eu vou fazer ou não vou fazer esse trabalho? É contra o que eu acredito, porém, eu preciso do dinheiro, seria legal eu trabalhar com essa equipe, ou essa história eu quero contar, não sei, tem tantos artifícios que nós, como atrizes, quando a gente aparece um projeto, tem vários fatores pra gente escolher se faz ou não faz, né? Exato. E só que eu acho esse movimento que você falou muito nobre, que é você entrar e não permitir que perpetue. Porque foi exatamente isso que você disse. Se você sair, alguém vai estar ali, alguém vai reproduzir aquilo ali, provavelmente sem falar nada. Porque isso era o que eu estava falando no início. Cada um tem a sua maneira de lutar. Eu, particularmente, sou muito combativa. Às vezes me dou mal por isso, mas sou muito combativa. E tem gente que não é e não precisa ser, sabe? Não tem que ter essa obrigação. Então, já que eu sou combativa, então, cara, tem algumas brigas que eu escolho comprar. Eu tenho certeza que se eu não fizesse aquele trabalho, outra pessoa ia entrar no meu lugar, ia fazer, ia sair dali péssima, humilhada, mas ia fazer porque escolheu não assumir essa postura que eu escolhi assumir. Então, naquele momento, eu escolhi comprar aquela briga. Claro, por esses fatores você enumerou aí também. Eu queria muito trabalhar naquela equipe que tinham atrizes maravilhosas, incríveis, que eu fiz um monte de contato incrível naquela ocasião, sabe? Eu queria ser vista também, que eu estava parada há um tempo naquela época. Então, é importante a gente estar sempre sendo visto, seja no audiovisual, seja no teatro. Então, várias coisas me levaram a tomar essa decisão de estar ali. Mas é óbvio que, assim, são escolhas e cada um toma a escolha de acordo com com a sua cabeça, sabe? Isso que você falou é muito legal, assim, porque principalmente, assim, eu acho isso mundial, tá, Nath? Eu acho isso em qualquer carreira. Mas principalmente na nossa carreira, gente, é muito doido. Como assim, por exemplo, tá? A Nath. A Nath trabalhou com alguém numa peça há 3 anos atrás. Ela agora, como roteirista, poderia ter o poder ou a ajuda ali de pegar uma pessoa que fez a peça junto com ela e falar, cara, escrevi um personagem, quero indicar essa atriz. No meio artístico, as pessoas têm tanto um combo de talentos que elas tomam lugares de poder, às vezes, variados. Então, tem muito esse lugar que a Nath falou de eu quero trabalhar com essa equipe porque eu quero conhecer essa galera, porque eu estou plantando sementes para o futuro. E assim, eu vejo, assim, do pouco que eu vejo, assim, da sua carreira, do que eu acompanho do seu trabalho, você também é muito proativa. Essa proatividade, essa energia é muito foda, sabe? É uma energia que contagia, número 1, que aparece nos vídeos e, tipo, quem tá assistindo, tipo, sente. E eu acho que faz esse fluxo de não só de estudo, que você falou, né? De ter um fluxo de estudo, de pesquisa o tempo inteiro. Pesquisa como atriz, como mulher, como, né? Como cidadã nesse mundo que a gente vive. E também no lugar de trabalho. Que é quase um lugar que, às vezes, a gente dá umas paradas, mas daqui a pouco vem o fluxo de novo e você tá trabalhando pra caramba. E aí você dá umas paradas, e aí vem o fluxo de novo. Exato, né? Exato. E também eu sou agora, as loucuras que eu me enfio. Eu sou muito da academia também, né? Eu sou formada pela PUC e agora eu tô fazendo mestrado na UFRJ. Fazendo entre aspas, porque estamos na pandemia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me mobiliza muito, porque eu tô sempre lendo muita coisa, tô sempre estudando muito. Mesmo que eu não esteja em cena, eu tô em pesquisa. Então, é lógico que isso acrescenta demais no meu trabalho, assim. Às vezes é um buraco que a gente tem entre a academia, entre as faculdades que estudam artes, né? E a prática. Às vezes há uma distância, né? E eu me coloco sempre no lugar de fazer essa ponte, na medida do possível, e nem me achando, inaugurei isso. Não tem um monte de gente que faz isso. Mas, vamos lá, tem um monte de gente que faz isso. Mas é muito distante, às vezes. Então, eu estando nesses dois lugares, eu procuro sempre conectar o que eu pesquiso na academia e o que eu levo para o meu trabalho na prática, quando eu estou no audiovisual, quando eu estou no set, quando eu estou no teatro, quando eu estou no palco, e vou juntando as duas coisas.
Mas essa coisa que você falou de muita gente é assim, eu concordo que muita gente é assim, mas, cara, também não muita gente. É uma parcela Sim. aí do nosso mercado, relativamente comparado ao tamanho da saturação do mercado que a gente está vivendo, pequena, de pessoas que conseguem trabalhar, estudar e pesquisar ali tudo junto. Eu acho extremamente isso. Eu acho nobre, eu acho louvável. Eu, por exemplo, quero fazer pós há anos, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, também tenho essa pira com a academia e eu não entrei ainda. Não tomei frente disso, não entrei nesse lugar. Eu faço muito curso, muito workshop, muitas coisas, mas eu gostaria de dar continuidade a essa questão da academia mesmo, né? Que eu acho interessante da pesquisa. E é isso, assim, eu acho lindo um fio condutor e um alinhamento, né? Ficar alinhavado, assim, o seu estudo com o seu trabalho, né? E o que você aprende em um, você passa para o outro, o que você aprende no outro, você passa para um. E isso é muito legal. E no nosso caso, assim, artistas negros é às vezes quase imperativo, né? Porque a gente entra na universidade, uma bibliografia branca, professores brancos, e você não tem contato com os seus iguais, porque não existiu nenhum artista negro no Brasil antes de mim, vou inaugurar alguma coisa aqui e você vai entendendo que não. Teve um monte de gente fazendo um monte de coisa maravilhosa, só que a academia não tem interesse por aquelas pessoas. É isso. Então, se você não ocupar aquele espaço e não for levando isso para a cena de alguma forma, retomando isso na cena, na prática de alguma forma, você vai ficando invisível, silenciado, assim como você, enquanto artista, vai ficando silenciado. Então, em algum momento, eu fui percebendo que isso era praticamente imperativo na minha vida. Levar essa pesquisa e fazer com que essa bibliografia, de alguma forma, eu atuando dentro da academia, junto com um monte de gente também que faz isso, é importante a gente sempre lembrar que eu não estou inaugurando nada, ajudar, tornar essa bibliografia mais preta, reescrever a história, como o James, o meu parceiríssimo de UFRJ, colocou aqui nos comentários. Reescrever essa história de verdade, sabe? E resgatar as nossas referências que estão aí, elas precisam ser vistas, precisam ser notadas, sabe? Cara, total. E tem um lugar também muito doido não, muito ridículo, de nós brancos, que isso não tem que ser só uma coisa que você tem que pedir. Não tem que ser uma coisa que você tem que chegar na academia, você notar e você falar. A gente tinha que revogar isso, a gente... Tá? Nós, brancos racistas, né? A gente tem perpetuado isso. Então, tem que haver uma mudança de todos. Não é uma mudança, não é uma luta de poucos. Tem que ser uma luta de todos. E não são poucos, são a maioria, né? Isso que é a pior parte no Brasil, que é a parte mais doida. Mas, com certeza, eu vejo isso como um movimento muito forte de nós, né? Dos brancos, desse silenciamento vergonhoso que acontece, que é muito doido. E isso também, eu acho que reflete em outras partes da vivência, do trabalho. A gente pensou até em falar um pouco de cachê, né? Eu, como mulher branca, me vejo sempre mais mal paga, vamos dizer assim, né? Mal paga em referência aos homens. E aí é muito doido não, é escroto, ridículo. Desculpa, mãe, minha mãe tá na live, eu tô falando palavrão, mãe, desculpa. Mas é muito nojento mesmo ter quase que uma hierarquização que não vai só de movimentos sociais e de vivência na rua, mas rebate total, vai para o financeiro, vai para o tamanho do papel, vai para a hierarquia de protagonismo. Como é que é isso, né, Nath? Como é que você acha? Não só isso, como também, por exemplo... Para mim, essa onda do antirracismo, eu percebi isso na prática quando eu estava saindo da academia, estava me formando na PUC, e aí a minha pesquisa falava sobre periferia, porque eu sou da Vila Cruzeiro, né? Moro aqui. Então, muitas pessoas foram conhecendo o meu trabalho, as minhas redes sociais, como eu gosto sempre de me colocar, e foram me convidando para falar sobre isso nos seus trabalhos. Muitas vezes trabalhar como uma espécie de consultoria, para dizer, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode falar, e etc. E eu era muitas vezes chamada para fazer isso de graça.
Acontece muito de você. Porque você não vai necessariamente estar no elenco. Você vai fazer uma consultoria. Vem aqui me dizer se esse texto tá legal. Vem aqui me dizer se essa peça tem alguma coisa racista. Vem aqui me dizer. E aí você é chamado para fazer isso de graça. Mas vem cá, e rola um movimento seu de pegar e começar a falar, tipo, cara, esse trabalho de consultoria, na verdade, é um script. Deixa eu te dar um nome pra isso. O nome disso é consultoria de roteiro, tá? Eu preciso ser paga, sei lá quantos R$1.000. Porque é isso, né? Essa total. pessoa é muito sem noção de te pedir isso. Não, total. A gente vai, assim como a gente vai aprendendo a dizer não para alguns trabalhos, a gente vai aprendendo a dar o nosso valor, né? E aí, no início, eu fazia aquilo, depois eu fui percebendo e falando assim, peraí, olha, eu faço, mas custa tanto, sabe? Você vai aprendendo a se posicionar, senão a galera perde a noção, assim. Uhum. E até hoje acontece uns doidos às vezes, só que agora é ótimo, nem reparei se o Fernando Garcia, ele falou que assistia a live, os meus agentes agora é ótimo que todas as vezes que alguém me chama para fazer um trabalho de graça, eu falo assim, conversa com o meu agente. Ai, amo. Dá licença. Cara, pra quem não sabe, aqui nós artistas, tem uma coisa muito... É doido, gente, porque é meio ovo-galinha, tá? Que é o seguinte, você no mercado, quando você tem um certo patamar, você ganha um empresário, um agente ou algo assim. Ele não quer ninguém que é desconhecido. Só que se você for desconhecido, você não consegue teste, papel nenhum, só se você tiver um agente, empresário. E você só vai ter se você trabalhar e chamar a atenção de alguém. Então fica meio... Peraí, desculpa, eu tenho que fazer... Como é que... Né? É muito doido. Exato. Exatamente. E aí parece que quando a gente tem um empresário, um advogado... Eu amo que eu tenho uma advogada que trabalha comigo. E essa frase, pra mim, é a melhor de todas. Isso realmente eu vou ter que bater com a minha advogada. É maravilhoso. Gente, a primeira vez que eu falei isso, eu fiquei assim... Amei, agora eu vou usar. A pessoa sem noção vem fazer um negócio pra mim aqui rapidinho. Então fala com o meu agente, que agora ele tá com exclusividade da minha imagem. É libertador. Cara, e é doido, porque isso é um lugar de valorização de si. Porque você começa a se ver como uma empresa. Uhum. Então, uma empresa tem o RH, a empresa tem, né? Você não chega numa empresa e faz o que você quiser. Não, você tem que ir na secretaria. Na secretaria você fala com sei lá quem para te dar um crachá para você subir, para ir chegar na empresa e você fala com o CEO da empresa. Tem o financeiro. Tem várias seções. Exato. Tem o marketing, que lida com toda a parte da frente, com todo o cuidado da venda daquela empresa. Então, você, como artista, é uma empresa, né? Exato. É muito mais... Fala. Não, pode seguir. Não, continua. Fala você. Não, exato. A gente vai dando valor, né? E vai se comportando, vai se profissionalizando, né? Que é muito isso. Você falou desse início de carreira, que você não tem agente, como você acha os testes, como você se coloca nos testes, você tem que ir cavando muito buraco. E cada um vai construindo a sua trajetória de um jeito. Assim, eu construí a minha trajetória toda no teatro. Então, eu consegui fazer, no início, ali, quando eu estava na universidade, muita ponte com muita gente legal. E, assim, eu sou grata a todas essas pessoas que construíram pontes de verdade, assim, que eu pude estar em trabalhos que eu podia estar sendo vista, que me indicavam para muita coisa. Porque é isso, né? Às vezes você faz um trabalho com uma pessoa e aquele trabalho não pode te dar muito retorno. Às vezes não pode te dar retorno financeiro. A gente passou por um período, tá passando por um período no teatro de completa crise. E às vezes a gente só quer estar em cena para ser visto e aquele trabalho não vai te trazer nenhum retorno financeiro. Mas, sei lá, dali a 6 meses, aquela pessoa que te convidou para fazer aquele trabalho naquelas condições te indica para uma coisa que vai te trazer um retorno incrível. Então, é isso, de você fazer um investimento e das pessoas terem essa consciência também, de todo mundo caminhar junto, todo mundo se ajudar. Então, eu tive muitas pessoas que me deram essa ajuda, me divulgaram, me indicaram para coisas. E aí, eu fui construindo uma coisa meio que sozinha, né? Eu digo sozinha porque sem um agente... Até o momento que eu já tinha um determinado número de trabalhos no audiovisual, eu falei assim, cara, agora daqui pra frente alguém vai ter que me aceitar.
Eu quero uma equipe. Eu quero uma equipe, eu preciso me profissionalizar. Eu não posso mais, por exemplo, entrar num trabalho, ler um contrato, e contrato de audiovisual é uma coisa cabulosa, e aí eu não sei muito bem do que aquele contrato tá me travando de fazer, se aquele contrato é ruim, se aquele cachê tá ok ou não tá ok. Tem muito disso, né? Então você se profissionaliza de verdade. Então foi mais ou menos assim que eu fui fazendo. Cara, Nath, e essa coisa do cachê, assim, vamos falar de verdade aqui. Ninguém fala sobre cachê, né? É muito louco. A gente entra num job, o que a gente é ensinado desde sempre é não falar de dinheiro. Então acaba que as pessoas não se comunicam e, na verdade, fica um lugar esquisitíssimo porque você tá do lado de uma pessoa que tá ganhando muito mais do que você, ou uma pessoa que tá do seu lado que tá ganhando muito menos. Eu tenho trabalhado em alguns projetos, em alguns filmes que, assim, tem cota de pagamento. Então, se você exerce uma função, você ganha um valor. Se você exerce duas, você ganha duas cotas, Dois né? valores. Dois valores. E é uma forma de você ir adequando para mostrar que todo mundo ali é importante, né? Só que o mercado, em geral, não é assim. E tem todo um lugar, um peso, uma medida que a galera fala, o peso do personagem, tem o preço do personagem, tem o preço do ator, tem o preço da carreira. É muito doido, cara. E aí tem essa questão que você queria falar mais um pouco de cachê, né? Ou não? Dessa dificuldade, assim. Exatamente. Cara, porque é isso. Você vai entendendo que o meio é muito desigual, né? E é por isso que é importante você se profissionalizar, porque quando você entra num trabalho, pelo menos os meus primeiros trabalhos no audiovisual, cara, é isso que eu tava falando. Quem eu sou na fila do pão do audiovisual? Sabe? Assim. Para, cara. Então, não, mas é verdade. Você vai sabendo o seu tamanho. Eu, por exemplo, hoje já sei que eu tenho um tamanho que eu não tinha um ano atrás. Então, hoje eu já me coloco de uma forma um pouco diferente em alguns trabalhos. Mas eu sempre sei que há um ano atrás eu não era ninguém. Hoje, eu não, em determinados níveis, eu ainda não sou ninguém, mas já sou alguma coisa diferente do que eu era um ano atrás. Tem isso. Você vai entendendo o seu tamanho, né? Então, essa coisa de negociar cachê é muito constrangedora, né? Porque você vai aprendendo que o meio é muito desigual. E como você convive com isso, como você briga com isso. Mas o bacana, o legal, é quando você vai tendo a possibilidade de intervir nisso. Eu trabalhei recentemente com uma atriz que ela tinha... Não vou falar o nome dela porque, enfim, né? Melhor, Mas que ela tinha a possibilidade naquele trabalho de intervir. Ela intervinha muito, sabe? Eu aprendi muito trabalhando com ela. Que ela tinha um nome dentro do trabalho que ela podia mexer em algumas coisas. E ela fez, sabe? Então, é importante a gente ir reconhecendo esse lugar. Às vezes você é um nome dentro daquele elenco que é um nome de peso, que todo mundo te respeita e que aquele trabalho tá bem girando em torno de você. Você não é o produtor, mas você é um ator foda que tem voz ali naquele trabalho. Então, sabe? Às vezes você pode interferir de alguma forma. Então, é bom ir entendendo quando que a gente tem essa possibilidade de interferir no sistema, né? Totalmente. E assim, não só isso, mas até Bárbara e Bianca, que estavam aqui fazendo live ontem, falaram muito sobre isso. Assim, quando você ganha um poder, um lugar de poder escolher ou poder intervir, também, tipo, contrate atrizes pretas, atores pretos. Exato. Você quer que alguém escreva seu roteiro? Veja, né? Coloque na sua mesa de roteiro. Tem uma diversidade. A gente estava até querendo falar de representatividade, né? Representatividade eu acho que tem que vir em todas as fases do processo artístico, né? Ai, tá meio escuro, Nath. Tá meio escuro. Não sei o que tá acontecendo. Sendo, Mel. Fazer assim, tipo, uma equipe, né? Tem equipe diversa, voltar na mesa de roteiro diversa, no elenco diverso, porque é um lugar que a diversidade que se traz não é apenas de tem muita gente que fala umas coisas tipo assim, um colorido. Não tô falando de colorido, amor, tô falando de ponto de vista, tô falando de vivência, tô falando do que vai trazer ali para aquela arte, né?
Exato. Eu tenho, na pesquisa que eu desenvolvi quando eu me formei, eu falo um pouco disso, né? E nesse vídeo último que eu postei no meu Instagram, também tem um pouco disso, da onisciência da branquitude. A branquitude, às vezes, acha que pode falar de tudo e qualquer coisa. E na minha pesquisa eu desenvolvi que, assim, não só não pode falar de tudo e qualquer coisa, como quando você traz pessoas diversas para o seu trabalho, você enriquece o seu trabalho, porque você enriquece de pontos de vista, você enriquece de vivências. E, por exemplo, uma dificuldade que eu encontro muitas vezes é que quando você é chamado para fazer cota para um trabalho, para estar ali de cota negra, você é como se você tivesse que trazer todos os negros do mundo com você. E assim, cara, nós somos diversos à beça. Nós temos pontos de vista diversos, temos vivências diversas. Então, assim, a pessoa às vezes te coloca ali para você falar por toda a negritude do mundo. E não é assim, irmão. Às vezes eu tô falando sobre um tema que outra pessoa negra vai falar de outra forma. Que outra pessoa negra tem outra vivência em relação a esse tema. Então, né? Então, quanto mais diverso o elenco, mais diversa a sala de roteiro, mais diversa a direção e todos os níveis da produção audiovisual, artística de maneira geral, mais o teu trabalho vai estar mais rico. Mais seu trabalho vai ter uma riqueza de pontos de vista, uma riqueza de detalhes. E a gente só tem a agregar, assim, e a gente só tem a construir. Não só a agregar, mas a construir. Então, isso que é importante, as pessoas reconhecerem que tem que ser diverso, assim, não é só botar a cota, é diversidade, sabe? Total. E eu tava até falando com uma mana amiga minha, uma atriz também, essa semana, e a gente tava conversando sobre como esses personagens, e até as meninas também falaram ontem na live, até a Bárbara Jade tá falando aqui, onisciência da branquitude. Caraca, nunca tinha ouvido falar. E Total. É muito doido, assim. E assim, a gente tava falando, as meninas até falaram ontem, era que eu tava falando com uma amiga minha, sobre esses personagens sem família, né? Que é o apagamento da família preta. Primeiro, assim... Sem família, sem amor, eles não têm uma nome. relação afetiva, sem nome. Às vezes é uma profissão, é a empregada, o porteiro, o não sei o quê. E assim, não só isso, mas uma coisa assim, eu reparei uma série que eu tava assistindo, sei lá, semana passada, e era uma série que tocava em pontos sobre racismo, tá? Uhum. E analisando a série, eu liguei pra uma Qual amiga minha é e falei, série? cara, é uma série chamada Hollywood, da Netflix. Lógico, Hollywood. Tem umas cenas assim incríveis, brilhantes, maravilhosas, tem momentos que brinca com a história, então fala, né? Tem momentos glorificantes que eu não vou falar spoiler, porque a série realmente, assim, vale a pena ver, eu acho super legal. E aí eu liguei pra uma amiga minha e eu falei, cara, eu notei uma parada muito esquisita, cara. Que tem casal interracial, né? Então eles cismam em colocar, tipo, um cara branco com uma mana preta ou um cara preto com uma mana branca, né? Tem casal intrarracial branco, mas não tem intrarracial preto. Que doido isso. E aí a minha amiga começou um discurso absurdo pra mim, falando, cara, que doido não, isso mais uma vez, embranquecimento, que tem um lugar de esconder as famílias pretas, que o preto só pode estar se ele estiver de um lado de um branco. E é muito doido isso. E é uma coisa que, tipo, tá E a própria série fala sobre isso e reproduz isso em algum nível, né? Cara, e é doido, porque assim, eu acho a série incrível e foda, e muito foda estarem falando sobre isso em Hollywood, ainda botar no tempo antigo. É muito interessante as dinâmicas. Mas, cara, mesmo assim, olha o quanto a gente ainda tem pra caminhar. Porque mesmo assim ainda tá aquém. Eu sinto que sempre as produções ainda sempre estão aquém. E aqui no Brasil nem se fala, né? O triste é você ver temas que eles discutem ali que a gente ainda passa por esses problemas hoje, né? E você fala assim, ai não, até quando? Quando vê que avançou muito pouco naquilo, sabe? É muito lento. O tempo da indústria, do sistema é muito lento. É um tempo que não é o nosso tempo, sabe? Cara, e ainda mais o Brasil, né? A gente vê tantos discursos vindos de fora, assim.
e a gente pegando quase uma rebarba. A Bárbara tá falando aqui, porque os produtores são brancos, o escritor é branco. Exatamente. E você vai ver, isso, mas gente. e é uma responsabilidade, uma mania não, mas uma coisa que a gente vai pegando, nós, artistas negros, de olhar a ficha técnica das coisas. A primeira coisa que eu vou fazer agora, você vai ver uma série, vai ver um filme, vai ver um negócio, é um diretor olha lá, um diretor branco, ai meu Deus. Vai ver uma série, que nem aquela coisa da Globo News que teve, né, a pauta é racismo, só tinha jornalista branco. E você vai ver a pauta da série, a série fala sobre isso, só tem branco, os roteiristas todos brancos, o diretor é branco. E assim, cara, como que as pessoas querem... E é a pergunta que a gente se faz às vezes, tá? Você coloca um elenco mais diverso, porque aí você cumpre uma... Pra quem não vai olhar a ficha técnica, você tá cumprindo ali uma coisa. Tem atores negros, estamos aqui diversos. Uhum. E aí você põe esses atores negros a serviço de que narrativa? Muitas vezes. Você põe esses atores negros, eles têm alguma autonomia, eles puderam opinar alguma coisa, sabe? A serviço de que narrativa você está colocando aquela galera ali em cena? Então é a pergunta que a gente se faz toda vez que vai assistir um negócio, toda vez que vai fazer um trabalho também. Eu tenho tido, retomando mais uma coisa que eu falei no início, por conta da minha postura combativa e por conta de como eu me apresento e me coloco nas redes, na vida e tal, eu tenho passado muito por isso das pessoas quando me convidam para fazer um trabalho, de me mandar o texto antes, sabe? Total. Tomar esse cuidado. Total. Tomar esse cuidado. Isso é muito importante. É o mínimo, mas é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente se coloca... Cara, você tá ali a serviço de que narrativa? Pra fazer o quê? Um papel que não tem profundidade, que é superficial, só pra cumprir uma cota, sabe? É o velho assunto de sempre. Cara, e eu acho que tem que tomar cuidado aí, que a gente tá lutando contra um sistema que sempre colocou... preto, né? Até acho que a Bárbara tá falando um pouco sobre isso, assim, mas de pegar e colocar preto na televisão, né? Como o favelado, o assaltante, nunca como o intelectual, ou o que narra a história, ou o protagonista, e sempre escravos, né? E as mulheres domésticas, ou em lugar de objetificação de corpo, né? E é tipo assim, cara... Quando é que isso vai mudar? Até teve um negócio da Globo News ontem com várias âncoras mulheres pretas, incrível, mas assim, eu olhei aquilo ali e eu falei, caralho, que foda, acho que cada momento, cada degrau da luta, a gente tem que comemorar. Mas é quase que um lugar muito óbvio. Como é que a gente não chegou nisso há muito tempo atrás? É esse o lugar que eu acho mais bizarro, ainda mais no país que a gente vive. E da representatividade na tela, em tudo, nos filmes, nas séries... nos protagonismos que você falou, que é o mínimo. E é louco como tem essa coisa da arte. A arte reproduz a vida ou a vida reproduz a arte? Bom, com certeza a arte no Brasil, que é colocada no audiovisual mais aberto, né? Porque tem muitos artistas né, pretos produzindo conteúdo que são silenciados, que não são vistos, que não têm voz. Mas isso que é colocado mais para fora, ao mesmo tempo também está criando a realidade do futuro. Então, essas grandes emissoras e grandes fazedoras de conteúdo têm o poder na mão de fazer o que elas quiserem, de mudar o futuro. Engraçado como ninguém quer, né? Exato. É isso. É coisa de você ter o poder na mão e, às vezes, não ter a consciência de que, por exemplo, quando você coloca um favelado sem família, sem namorada, sem uma vida, sem uma profundidade em cena, você está contribuindo para a desumanização daquela imagem que está ali, daquele ator negro que está ali. Quando você desumaniza, quando você contribui para essa desumanização, você está assinando embaixo quando um negro é assassinado e ninguém faz nada. Quando o negro é assassinado, porque aquele assassinato é autorizado pela sociedade, porque aquelas pessoas não são humanas. Então, é importantíssimo a gente entender que é tudo conectado. Então, por isso que é importante a gente estar em níveis de igualdade nas narrativas. Está sendo tratado com profundidade. Está sendo tratado nas várias esferas. Está em todas as esferas da produção. Porque isso as pessoas às vezes acham que não.
Mas está conectado, gente. Se aquela imagem ali é desumanizada desde sempre e segue sendo desumanizada no audiovisual, nas artes de maneira geral, os assassinatos são autorizados, são chancelados pela sociedade. A sociedade assina embaixo, a sociedade não se indigna quando isso acontece, porque ela está acostumada a ver aquela imagem ali. É como a blogueira Meu Jesus do Céu disse hoje nos vídeos dela, que o racismo é normal porque as pessoas negras são as que mais cometem crimes, sabe? Da onde essa pessoa tirou isso? Obviamente que também dos jornais, que sempre colocam a gente no mesmo lugar, e também das narrativas, que estão sempre também colocando a gente no mesmo lugar. De marginal, então, as pessoas a marginalização, tiram isso, que é da horrível, marginalização, da desumanização. Então, é importante entender o nosso papel nessa sociedade racista que assassina, que é genocida, que está tudo conectado, sim, sabe? Você tem um poder na mão não só de empregar uma pessoa, mas você tem um poder na mão de mudar uma realidade genocida que a gente vive há tempos. Eu tava conversando com um amigo meu roteirista também, e eu falei pra ele falou, cara, eu fico indignado com tudo isso que tá acontecendo, o que você acha que eu posso fazer? Aí eu falei, cara, o que você pode fazer? Lembra aquele projeto que você me mandou? É um projeto com um personagem chamado Kiko. Bota o Kiko pra ser um cara preto. E aí eu falei, é isso que você tem que fazer. Sabe a mocinha daquela outra tua série? Bota uma mona preta. Você tem que dar luz e protagonismo para atores. Atores, é isso que você tava falando, né? E não colocar isso em lugar de tipo, ator só pode falar de racismo. Esse ator, essa atriz só pode se for um tema. E é óbvio que vai vir esse lugar, é óbvio que vai trazer toda essa vivência. Mas esse protagonismo, se a gente alcançar, vai normalizar pessoas pretas em lugar de poder, em lugar de... né? Porque é isso, Sim. assim. Teve uma reportagem que eu tava ouvindo ontem, que era aonde estão as pessoas pretas na sua vida. E é isso, estamos rodeadas delas. Você está? Como é que é a sua bolha? Isso que a Nath falou, meus livros é literatura preta, negra. E você, como é que é na sua casa? Então, esse questionamento, principalmente que eu, assim, como branca, eu tenho que fazer, né? E esse questionamento que você falou de entrar num projeto, ler o roteiro, de perguntar quem é o elenco, de perguntar quem vai dirigir, quem vai estar na equipe, também tem essa preocupação. Eu, ao longo do tempo, ganhando mais peso na minha carreira, vou trazendo oportunidades que eu tenho de colocar amigas pretas, amigos pretos, ou artistas que eu admiro, porque às vezes você nem conhece a pessoa, mas você fala, cara, essa mulher eu admiro pra caralho. Chama ela, cara, sabe? Acho que é esse lugar, assim. Total. Cara, muita coisa, mas assim, ao mesmo tempo é muito louco como num momento que tá tudo tão difícil, né? A gente também tem que ver o lado bom das coisas. Eu acho muito foda que você esteja nesse momento estudando, sabe? Nesse momento trabalhando com contrato e tal, nesse lugar de ser artista, produtora que continua. Eu também, assim, eu me sinto muito privilegiada nesse lugar de estar produzindo, né? Que a gente não para, mas é um lugar muito nosso, assim. Eu sinto você com uma matriz aí dentro de você, uma energia que quase que assim, ninguém vai te calar. Você se deixar, você vai produzindo. Isso é seu, né? Como é que é isso, assim? É seu, né, Nath? De ser inquieta. Essa inquietude é sua. Eu sou bastante inquieta, mas tenho minhas referências. Uma referência muito forte para mim nesse sentido é a Grace Passou. Eu estudei muito a Grace Passou quando eu estava me formando. E ela tem essa inquietude, ela tem essa coisa de estar em todas as esferas artísticas. Ela é autora, ela é atriz, ela é diretora, ela está em todas as frentes. Porque essa inquietude, ela é minha, sim, mas ela é também uma necessidade, às vezes, você ter que ir se munindo de ferramentas
para você ir construindo uma autonomia de mudar alguma coisa, sabe? Porque às vezes você como ator não tem muito essa possibilidade. Aí você como roteirista tem um pouquinho mais, aí você como diretor tem muito mais. E você vai se colocando em todos esses lugares para ir mudando as coisas. Então, sim, essa inquietude é um pouco minha, porque é como eu gosto de reforçar. Essa é a minha maneira de encarar, é a minha maneira de ir à luta. Mas não precisa ser, não tem que ser a maneira de todo mundo. Então, é a forma como eu vou me colocando, de ir pegando todas as referências que eu puder e podendo agir num trabalho de todas as formas que eu puder. E não adianta, às vezes, uma coisa que eu aprendi muito com os meus professores, na universidade, que eu fui aprendendo com os colegas em que eu trabalhei, é que assim, não adianta às vezes você chegar e criticar um trabalho e falar, olha, isso aqui tá ruim. Tá, e aí? Como eu mudo? E você diz que tá ruim já apresentando uma alternativa. E para você apresentar essa alternativa de uma maneira aceitável, de uma maneira bem-sucedida, você tem que ter referência, você tem que ter ferramenta, você tem que ter estudo, você tem que ter pesquisa, você tem que ter, então você vai tendo, né? Nossa, total, cara. Você falou aí da Grace passou e assim, Nath, nossa live tá chegando ao fim, na verdade. A gente tem tipo 7 minutinhos aí para finalizar. Mas você começou essa live falando, quem sou eu, né? Na fila do pão, do audiovisual. Eu sei que eu sou já maior do que eu era antes e tal. E, cara, você é a Natália Balbino na fila, cara, sabe? Tipo, é isso, assim. Eu vejo um futuro, eu vejo um presente muito, muito forte, muito potente para você, mas eu vejo um futuro brilhante para você. Isso que você tá falando, assim, de você se basear nos estudos, é isso, é se basear em conteúdo. Não tá falando isso da boca para fora. Isso assim, e a gente vê isso que você estava falando de como você se coloca, né? Você até chegou a falar um pouco, um lugar meio, eu sou meio bélica, não sei, eu sou meio, né? O que você falou? Eu esqueci, combativa, mas falei combativa. Combativa. E de ser o seu jeito. E, cara, pode até ser que isso seja ruim, mas assim, é o teu jeito e essa energia vem nos seus vídeos. É isso que eu acho, sabe? E eu acho que quanto mais a gente se autoconhece, se autoafirma, mais a gente brilha. Então, tipo, esse lugar que eu vejo muito em você, de você virar e falar assim, cara, eu sou a Natália que vai falar. Eu sou mesmo. E isso é muito incrível. Então, eu queria só te agradecer por você ter passado essa hora aí com a gente, ter dado um pouco desse seu tempo. Tá todo mundo aqui agradecendo, Bianca, minha mãe, falando Natália Balbino, potente, vulcão, maravilhosa, tô amando, guerreira, apesar da pouca idade, tem muito que ensinar. Minha mãe falou, eu tô aprendendo muito com você, conteúdo, as pessoas aqui, obrigada, gente, por ter participado da nossa live, mas, Nath, cara, obrigada, e assim, gente, o convite pra Nath veio ontem, super em cima da hora, e ela topou, e eu fiquei muito feliz. Eu espero te ver em breve de novo. Quando você quiser falar dos seus projetos, seus trabalhos, cara, te admiro num nível máximo. Quero trabalhar 1000 vezes com você. Então, só queria te agradecer e deixar aí um espaço para falar um pouco aí, cara. Porque você é muito foda. Obrigada. Só agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui trocando com você. Um prazer ter trocado com vocês no Histeria, no Zodíaca lá, sabe? É muito legal. O roteiro de vocês, vocês são muito criativas, vocês são pioneiras, assim. Eu admiro muito. Eu outro dia falei da Anitta nos meus stories. Essa inquietude que você estava falando agora é uma inquietude de vocês como companhia também, da Anitta. Vejo muito isso nela também, de estar em todas as frentes, né? Isso é maravilhoso, eu aprendo muito com vocês, de ver como vocês, como companhia, estão funcionando, estão em todos os lugares, estão fazendo peça, estão no canal IA, estão fazendo parceria com Histeria, estão com podcast, sabe? Então, assim, é uma maravilha poder fazer essa parceria com vocês e poder conhecer você, que eu não conheci, que eu não fiz o bonde, né? Então, pois é. Que você não fez o bonde, Exato. Tá te conhecendo agora nesse trabalho e assim... Muito obrigada por essa ponte, né? Por essas pontes, por essas parcerias que a gente vai construindo. São muito importantes para mim, para a carreira artística, não só para mim, mas para a nossa rede, né? Para a gente se fortalecendo. Então, só agradecer pelo espaço
Quem quiser acompanhar as coisas que eu falo lá no Instagram, só seguir. Gente, sigam! Sigam o Nath Balbino, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que ver, é muito bom. É engraçado, é conteúdo, é inteligente, é tudo, cara. Fora o teu estilo, que eu sou apaixonada, cara. Eu acho que você tem um bom gosto, Nath. É impecável, assim, sabe? Eu reparava as coisas. É muito doido quando você tá... né, como showrunnerzinha do projeto que nem a gente foi agora, que a gente aprovava os vídeos, que eu falava um pouco com vocês. Seu cuidado com as coisas, sabe? Com delicadeza. É muito bom, assim, você ver artistas que tem bom gosto. É muito foda, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que eu não tô falando... Eu tô falando óbvio, assim. Você já brilha. Você vai explodir. Eu tenho obrigada, certeza que você vai ser um dos grandes nomes da nossa geração, assim, certamente. Certamente. Axé! Então, imagino que daqui a uns anos, no que seria uma live holográfica, vão estar duas atrizes e uma vai falar: minha grande referência é a Natália Balbino. Meu Deus! Que nem você falou de Grace Passou. Então é isso que eu imagino pra você, cara. E que venham projetos, que venham estudos, que venham pensamentos, projetos, que venham conexões. Quem aí estiver assistindo quiser chamar a gente para trabalhar, a gente tá aí. Isso, que venham projetos, que venham dinheiros, que venham lutas, que venham tudo de bom, muito sucesso para nós, né? Para vocês, na Cia de Quatro, para nós, enquanto artistas, parceiras, sucesso para nós. Ai, Nath, maravilhoso. Que delícia esse papo com você. Te agradecer por dar esse tempinho aí pra gente. E é isso, galera. Um beijo enorme. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, axé, tudo de mais lindo. Nath, quer falar mais alguma coisinha? Não, por mim, só agradecer. Então vou botar uma... E um beijo para as meninas da Cia de Quatro. Um beijo para todas. Anitta Chaves, Andresa Abreu, Karina Ramil, minhas sócias maravilhosas. Eu amo maravilhosas. Vocês.